Olá, alunos e alunas, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso, bem-vindos à nossa aula de Processo Civil. Meu nome é Vanessa André de Paiva, sou professora de Processo Civil e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre competência da ação de execução, que vai aí entre os artigos 781 e 782 do Código de Processo Civil. E aqui quando a gente fala da competência, é qual a competência para a ação de execução do título extrajudicial, ok? Quais seriam, então, os locais onde eu poderia estar demandando essa ação de execução? E o artigo 7.1 responde isso daí pra gente. Vamos dar uma lida? A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte. Inciso 1. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante no título ou ainda de situação dos bens e a ela sujeitos. Então, a gente vê aqui que a lei abrange o local onde pode ser feito essa execução. Pode ser tanto ali no domicílio do executado ou ainda na eleição constante no título executivo extrajudicial. Então, vamos supor que lá ficou acordado um foro de eleição, para caso houvesse aí uma execução extrajudicial. Ainda, gente, pode ser na situação em que se encontram os bens que estão sujeitos à execução. Então, vamos supor que tem um bem ali, uma casa que está sujeita a essa execução. Se o executado não cumprir, essa casa poderá ser penhorada e vir a ser aí alvo de um leilão, ser vendida, né, alienada, para que possa, então, suprir aquela obrigação que foi contraída nesse título. Então, esse local, o local da coisa, também pode ser o local foro de competência para o ajuizamento dessa execução. Ok? Ainda o inciso 2, o que o inciso 2 traz para a gente? Que tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Ou seja, nós sabemos que uma pessoa, ela pode ter mais de um domicílio, ou seja, ela pode então ter duas residências, ela pode ser demandada em qualquer um desses locais onde ela se encontrar, ok? E nesses casos, em qualquer um desses lugares, a ação de execução poderá ser proposta, ok? Ainda o inciso 3, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, essa execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Então, aqui, traz pra gente dois momentos. Ou onde esse executado for encontrado, e a gente sabe que, às vezes, a pessoa não tem um domicílio certo, onde ela for encontrada será considerada o seu domicílio. Então, esse local, o local onde ele for encontrado, será o foro de competência para o ajuizamento dessa execução, ok? Ou ainda, a lei determina que pode ficar aí a encargo do exequente escolher que seja no foro do seu próprio domicílio, para facilitar, então, a execução. A gente percebe que a lei não coloca empecilho nenhum em momento algum, né? Ainda, gente, inciso 4 diz aí que havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução poderá ser proposta no foro de qualquer um deles. A escolha fica a critério do exequente, nada mais justo. Incisos 5 diz aí que a execução poderá ser proposta no foro do lugar onde se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida o executado. Então, nós temos aí alguns critérios, então tem alguns locais em que eu posso sim propor essa minha execução, eu vou observar cada um deles, ok? Continuando aqui, porque o artigo 782, ele traz aí pra gente que, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz pode determinar os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. O parágrafo 1º diz que esse oficial de justiça, ele pode cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas. Só voltando aqui para vocês um pouquinho, o que quer dizer as comarcas contíguas? É aquelas comarcas próximas. A gente sabe que para cada cartório, para cada cartório em cada vara, vai constar ali um oficial de justiça, né? E o oficial de justiça, normalmente, ele vai cumprir o quê? Todos os mandados, todas as ordens judiciais, mas ali naquela comarca. Mas quando a gente vai falando de comarcas contíguas, eu estou falando, por exemplo, São Paulo e Guarulhos. São comarcas muito próximas, são comarcas contíguas. E esse oficial de justiça, nos autos dessa ação de execução, por ordem e determinação judicial, ele poderá cumprir essa ordem em comarcas contíguas. Mas vamos continuar aqui os nossos estudos.
Parágrafo 1º, o oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, ok? Pessoal, só queria passar mais uma coisinha para vocês. O que seriam esses atos executivos? São próprios de uma ação de execução. Então, quando ocorre uma ação de execução, não estamos diante de um processo de conhecimento. Nada disso. O processo de conhecimento é para obter o quê? Uma sentença, que nada mais é do que um título executivo, judicial. Aqui nós estamos diante de um título executivo, sim, extrajudicial, ok? Então, eu não preciso de uma ação de conhecimento. O título, por si só, ele tem força executória. E esses atos, eles decorrem o quê? Dessa força executória que consta no título. Então, todos os atos que o juiz determinar pode ser cumprido pelo oficial de justiça. Uma avaliação e penhora, por exemplo, no momento de uma intimação, de uma citação do executado. São atos que dizem normalmente respeito à expropriação, ok? Então, uma penhora significa o quê? Que ou você paga ou então o seu imóvel será penhorado, ou seu carro, ou qualquer outro bem. A gente sabe que tem uma ordem também de penhora, né? Então, primeiro a gente vai procurar os ativos em contas, os ativos financeiros, tem toda uma ordem que a gente vai estudar também. Mas quero passar para vocês terem uma ideia do que a lei está dizendo com esses atos executivos. São os atos próprios aí da ação de execução, ok? Ainda, gente, o que diz aí para a gente o parágrafo 2º? Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. E ainda, gente, parágrafo 3º, ele traz pra gente que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Aqui tem uma questão bem séria, por quê? Porque será a requerimento da parte, é o que diz o parágrafo 3º, isso não é de ofício, então o juiz ele não vai de ofício já determinar que o nome do executado seja incluído no rol dos inadimplentes, ok? É a requerimento da parte, depende de uma requisição. Mas, gente, a gente tem que saber o quê? Que é apenas, conforme diz aqui o parágrafo 5º que a gente vai estudar, a execução definitiva do título judicial, ok? Definitiva do título judicial. Não estamos falando de uma execução provisória, onde a parte está ali brigando por alguma parte do título, ela está contestando alguma parte do valor que está sendo cobrado no título, ok? Então, gente, aqui o parágrafo 4º diz o quê? Que essa inscrição ela também pode ser cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento pelo executado ou se for garantida a execução, ou ainda se essa execução for extinta por qualquer outro motivo. Então, nós sabemos que o pagamento é uma das questões que vai extinguir, vai acabar com essa execução. Mas nós temos também algumas outras figuras, né, na execução. Nós temos aí a título de defesa do executado, ou ainda, gente, se o executado garantir essa execução. O que quer dizer isso? Quer dizer que o executado ofereceu alguma garantia ao juízo, ou ele ofereceu bens à penhora, ou ele efetuou um depósito do valor integral. Por quê? Porque ele quer discutir ainda esse título, ok? Ele acha que esse título não está sendo cobrado devidamente. Enfim, qualquer uma dessas questões será o caso dessa inscrição do cadastro de inadimplentes ser imediatamente cancelada. Frisem, imediatamente, ok? A lei está dizendo isso e se cair na prova de vocês, vocês já sabem que pode sim haver a requerimento da parte a inscrição do nome desse executado no cadastro de inadimplentes, no cadastro de devedores nacional, porém, se houver qualquer uma dessas hipóteses, quais sejam, efetuou o pagamento ou ainda garantiu o juízo ou por qualquer outro motivo essa execução foi extinta, por exemplo, foi determinada a prescrição do título, não tinha mais porque a parte está cobrando aí, ou então ainda, gente, pode haver uma modificação, ele demonstra para o juízo que ele e a outra parte, executado e exequente, formaram aí um outro acordo daquela dívida, então aquela dívida ali, ela se extingue, por quê? Porque há uma um novo contrato ali entre ambos, né? Pode haver diversas formas aí que vai extinguir essa ação, ok? De execução. O parágrafo 5º diz aí pra gente que o disposto no parágrafo 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial, ok? Bom, pessoal,
Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre competência na ação de execução e artigo 781 e 782 do Código de Processo Civil. Vale a pena a leitura, ok? Bons estudos e até a próxima.